Boa noite, caros ouvintes do Hub do Mercado. Estamos aqui em mais um episódio importantíssimo para você que é do ecossistema de negócios. E hoje o nosso recorte é diretamente com a área de moda e beleza. Importantíssimo tema para quem está atuando nesse segmento, porque nós vamos falar sobre essas tendências e oportunidades deste mercado, dos dois mercados, moda e beleza. Lembrando que moda e beleza vão além do que se vê. Não são só, eles não, são reflexos de comportamento, de cultura e também são grandes oportunidades de negócios. Por isso eu trouxe aqui para conversar com a gente sobre esse tema duas experts na área, nossa professora Jo Amaral e nossa professora Ludmila Costa, que já está conosco já fazendo um registro, uma presença nesse episódio, trazendo outras temáticas, e agora elas trouxeram bem focado nesse mercado, que inclusive elas são formadoras de profissionais, são pessoas que qualificam trabalhadores nessa área. Eu queria, inclusive, pedir que cada uma se apresente, dizendo, sejam bem-vindas, que bom estar com vocês novamente. Por favor, professora Jo, se apresente. Boa noite, obrigada pelo convite. Sou Jocilene Amaral. Eu estou instrutora do SENAC, eu capacito, profissionais da área da beleza, exclusivamente barbeiros e cabeleireiros. E a oportunidade é maravilhosa para a gente estar conversando. Professora Ludmila. Boa noite, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui novamente no Hub do Mercado, que sempre traz assuntos super relevantes. Então, me chamo Ludmila Costa, minha especialidade é em gestão de negócios de moda e também sou professora no SENAC, especialista nessa tratativa de capacitação, de pessoas dentro dessa área. E hoje nós vamos ter um debate muito rico acerca de investimentos, de lançamentos de negócios, né, Rô? Isso. E é isso. Obrigada. Professoras, eu queria fazer a seguinte reflexão. Novos hábitos de consumo, eles normalmente determinam também tipos de negócios, impacta diretamente. Então, eu pergunto para vocês, nos segmentos de vocês, que vocês qualificam profissionais atualmente, moda e beleza, vocês percebem qual a tendência, que segmentos estão em ascensão para quem quer atuar, abrir seu próprio negócio, para quem quer empreender nessa área? Pode começar, professora Ludmila. A gente verifica que o pós-pandemia, ele trouxe uma característica muito forte, que foi a questão dos e-commerce, que são as lojas virtuais. Isso foi um boom, porque aproximou o cliente que estava em casa, naquele período, sem a possibilidade de sair, para ter um alcance ao que gostaria de consumir. E esse alcance foi gigantesco. Então, as lojas se sentiram na obrigação de fazer aquela migração, do presencial para o virtual. E hoje, o que a gente verifica? Que muitas lojas acabaram fechando o físico para ficar só no virtual. Só que isso tem um grande impacto nesse processo. Porque quando você não está mais atuando no presencial, o que ocorre? Você não consegue gerar a experiência do cliente, que hoje isso é o diferencial. A questão do contato, Exato, é aquela questão da empatia, do entendimento do que o cliente quer, do acolhimento, gerar aquele sensorial, o cheiro da loja, o tato das pessoas com você, o atendimento humano mesmo, certo? Isso tudo faz a diferença. Então, hoje a gente precisa conectar como omnichannel, tanto Sim. No presencial quanto no virtual. Muitos canais, para prospectar clientes, para fazer essa experiência. Isso. Na área de beleza também cresceu muito, professora Jo? A gente percebe como cresceu, aumentou muito a área de barbearias, esmalterias. O que a senhora percebe que são tendências, ascensão na área de beleza para negócios? Se a gente for fazer um ponto com a fala dela, os profissionais da beleza na época da pandemia, no boom da pandemia, precisaram se deslocar até a casa do cliente, E, teve a necessidade de fazer esse movimento. Mas houve a volta e a chamada, para a empresa, para dentro do ambiente do cabeleireiro. E como tendência,
a barbearia voltou com força e está, né, ainda é um ambiente que está em grande ascensão, e outros cuidados com a estética capilar, o cuidado com o corpo, o cuidado com Maquiagem as também, né, unhas, professora? maquiagens, né? Todo o aspecto da beleza, né? Chama para o empreendedor, chama para o E o empreendedorismo. mercado, ele impactou, a gente observa, andando pelo menos em São Luís, a gente observa, por exemplo, essa diversificação nos shoppings, nos bairros, até em lojas conceito, né? A gente vê, por exemplo, a Boticário, as lojas conceitos, né? A gente observa, então, vários nichos novos. Aquela também de oportunizar, como a Ludmila falou, a experiência do cliente. Então, a gente percebe que hoje não são mais só aquelas lojas físicas que a gente já conhece, que todo mundo já ia até aquele lugar. Agora não, a gente percebe que se você for andar nos bairros, você vê lojas menores, comércios, até nos centros comerciais de bairro. Então, aumentou muito a questão da moda e da beleza. A gente temos até eventos na cidade, né? Né, professora Ludmila, que impulsionou também essa diversificação de negócio, não temos? Com certeza. E dentro desse processo, a gente consegue perceber que o comportamento das pessoas estão mudando. E esses consumidores, eles primam hoje pela qualidade. Então, as lojas, né, os pontos comerciais, eles precisam se adequar ao que o consumidor quer, porque senão ele não sustenta, né? Ele não faz um negócio escalável que seja sustentável para se manter no mercado. Por isso que a gente vê que muitas lojas acabam fechando. E tem lojas também, né, comércios, que não acompanham as tendências de mercado. Hoje a gente vê muito a influência da moda na sociedade, né, e a gente consegue perceber, principalmente através da rede social, essa influência, né, que ela vem do exterior para cá, principalmente para o Brasil. Né? Nunca é do Brasil para fora, mas sempre de fora para dentro. Sim. E aí a gente consegue perceber que uma tendência é a Quiet Luxury, que envolve a questão de uma moda mais enxuta, mais delicada, aquele minimalismo, né? Nós temos também a questão da moda funcional, que é a praticidade e o conforto, assim como também nós temos a moda agora a gênero, que ela engloba um grupo da sociedade que tanto veste homens quanto mulheres, e veste bem, tem um caimento legal, e vai englobar não só um padrão de tamanho, mas ele consegue abarcar um público bem maior, até um tamanho mais plus. Né? Assim como é diversificada a área de beleza, que a gente fala do segmento de beleza, né, professora? Por exemplo, a gente tem o quê? O design de sobrancelha, maquiador. A área de beleza ela é bem ampla, né? Para você empreender. A esmalteria. Esmalterias, né? Faz parte. O design das sobrancelhas, né? Hoje tem uma busca, uma procura. Na realidade, é a beleza em si, né? Todo mundo está buscando embelezamento para ficar realmente apresentável, percebendo-se, né, a onda do digital. Então, procura-se, né, uma harmonização. E a harmonização vem em todo o contexto, no design de sobrancelha, na maquiagem, no corte de cabelo, né, apropriado, com harmonia, com estética, né? A cor do cabelo também vai fazer diferença para essa imagem pessoal, que a gente não pode fugir e entender que o digital está puxando, né? Está buscando para essa procura. Para empreender, então, existem alguns critérios, né, professora Ludmila? Você não pode simplesmente iniciar um negócio, você tem que ter todo um preparo, não é isso? Pela sua avaliação, pela avaliação da professora Jo, o que normalmente o empreendedor desses segmentos tem tido como dificuldade, o que tem sido problemas para quem quer empreender nesses segmentos, na sua avaliação? Eu queria iniciar a fala trazendo um ponto importante, que assim, antes de eu empreender, eu preciso entender que para eu empreender e ter sucesso, né, são coisas distintas,
eu preciso, né, o que é relevante, entrar naquilo que eu me identifico e que eu tenho pelo menos o mínimo de conhecimento. Porque tu imagina, a gente tem acesso hoje a inúmeras lojas. Quando tu entra no Instagram, você começa a ter aquela enxurrada de informação, né? E nessa enxurrada de informação, nós percebemos que a pessoa que está na linha de frente não tem um conhecimento técnico específico para fazer aquela venda. E aí, o que acontece com o empreendimento? Ele perde a venda, porque aquele provador... Olha que maravilhoso essa combinação, que lindo esse look, isso não vende mais. Então, o conhecimento prévio e técnico daquilo vai fazer toda a diferença. E o ramo da moda é muito abrangente, né? Tanto que eu fiz questão de trazer aqui uns dados sobre venda e faturamento dentro dessa área. Então, se a gente parar para observar que os dados de 2023, nós tivemos uma venda de 6 bilhões, aproximadamente, de peças de roupa. Assim como o faturamento também foi de 265 bilhões de reais. Então, a gente consegue perceber que a área da moda, ela é como se fosse algo essencial, como a comida, como a medicação, porque o consumo é muito alto, né? Então, tendo isso como um ponto de partida para que eu invista em moda, né, eu preciso ter o mínimo do conhecimento e nichar, principalmente, o que eu quero vender. Quando eu falo de nichar, é escolher para quem você vai vender, quem será o seu público-alvo, porque assim você consegue direcionar o seu negócio e se tornar referência naquilo que você faz. E aí você vai conseguir alcançar e escalar esse negócio, né? Abrir novas lojas, contactar com outros públicos e até mesmo alcançar, ter alcances fora do Brasil, né? Professora, inclusive até trazendo para o segmento da beleza, a gente observa a preocupação que as equipes que estão atendendo nas lojas também tenham um preparo na imagem, né, professora Jo? Com certeza. A questão de maquiagem, cabelo, tem uma equipe com uma presença que tenha, não só o ambiente leve a experiência do cliente seja positiva, mas também quem atende, né? A imagem de quem atende, né, professora? Então, a beleza também, não só como modelo de negócio ou a moda, mas a equipe está compondo esse negócio também favoreça que a pessoa tenha essa experiência, não é isso, Ju? Isso. O empreendedor tem que observar a necessidade dessa assessoria para os funcionários no momento desse contratar esse funcionário e prepará-lo para a frente daquele empreendimento, principalmente os empreendimentos da área da beleza, né? Porque o nome já diz, né? Beleza. Sim. E aí, então, a gente precisa estar com as nossas recepcionistas, com os nossos cabeleireiros, ou quem for fazer o atendimento, né? Quem for fazer o protocolo de quem vai ser atendido, lógico que chama a atenção o aspecto, a primeira imagem, né? Traz com certeza um diferencial. Então, é assessoria para os funcionários. Importante também entrar, professora Ludmila, na questão da gestão, né? Sim. É importante ter o controle, esse acompanhamento, a gestão do atendimento, dessa linha de frente. Então, não é, porque eu tenho uma loja, eu tenho um salão, eu tenho um ateliê, eu tenho algo que é pequeno. Independente de ser pequeno ou grande, você tem que ter os processos desenhados. Concorda, professora Ludmila? Com certeza. E a partir daí, não puxando o braço para o meu lado, eu vou pegar o gancho da fala de Jo. Porque nós percebemos que existe uma preocupação toda com o ambiente, monta uma mega estrutura, mas não prepara o atendente, né? Sim. Aí aquela pessoa, se ela não tiver bem vestida, bem apresentável, né? Não tiver até um linguajar adequado para aquele ambiente, ele já perde valor. Então, todo o valor agregado do ambiente, ele cai por terra, como eu gosto de falar, Sim. porque as pessoas que estão lá também representam esse negócio. Então, se eu não quero que aquela pessoa venha com uma roupa inadequada para o ambiente de trabalho, a primeira coisa que eu tenho que fazer
é buscar uma assessoria para fechar uma questão da imagem das pessoas que estão trabalhando ali. É um fardamento adequado, que represente a imagem da marca, porque aí entra a questão do branding, né? O branding do espaço que é agregado com as pessoas que estão lá representando ele, né? E aí, trazendo esse contexto que tu me perguntou sobre a questão do atendimento, esse atendimento faz toda a diferença, né? É a técnica, é o falar, é o se portar, é o tratar e o entender aquele consumidor. Porque tem gente que às vezes entra na loja e não tem a intenção de comprar ou de fazer algum procedimento. Mas a depender da forma que ele foi abordado, tratado, acolhido, compra, né? Ou ele compra. consome, né? Ele compra, ou ele acaba fazendo o procedimento pela influência, pela confiança que foi passada ali. Com certeza. Então, a gente sabe que a pessoa que tem um negócio com visão, essa visão, ela vai ter, a primeira coisa que ela vai trabalhar é na equipe do atendimento, na equipe que está nessa linha de frente. É isso? Exatamente. Inclusive na forma que se apresenta, não é, professora Jo? Com certeza. Porque hoje a gente percebe, ou a gente tem analisado, né, que a experiência do cliente está fazendo a diferença, né? Positivando o que a professora Lodi falou. Então, a experiência do cliente é o que vai fazer com que esse cliente retorne outras vezes, e é esse o interesse, né, do empreendedor. E leve outros, né? Sim, agregue valor com aquilo. Que tendências vocês acham que nos segmentos de moda e beleza vieram para ficar? São tendências que vem, vai, mas essa permanece. Que tendências são essas? Eu vejo, por exemplo, a questão de roupas de vanguarda, as pessoas que gostam de trabalhar o retrô, não sei. O vintage. Isso, vintage, que é um termo mais técnico, adequado, né? Então, na sua visão, professora, porque eu vejo assim, por exemplo, agora tem muita questão de unha, alongamento de unhas, mas a gente percebe muitas vezes pessoas ainda não aderiram, né? Com certeza. Outras permanecem na unha básica. Normal, não, então, vocês percebem tendências que não saem de moda? Sim. Na área de moda poderia sinalizar, porque de repente com a fala de vocês, nossos ouvintes já podem ter uma luz, uma dica para abrir um negócio, empreender, inclusive no digital. O que vocês sugeririam como uma tendência interessantíssima para empreender na moda ou beleza? Então, eu vou começar. Pode. Tá bom? Tá bom. Assim, o que a gente percebe que nunca sai de moda é o que a gente chama de atemporal. É aquilo que sempre vai estar em alta, que vai entrar a estação e sair a estação e aquela peça vai estar lá. Então, assim, se você quer abrir um negócio de moda e você não tem um estilo próprio que queira vender, aposte sempre em peças atemporais. Porque vão passar todas as estações, mas a peça que você tem na sua loja nunca vai ficar obsoleta. Entendeu? A obsolescência programada dela vai ser praticamente inexistente. E aí você não vai ter um estoque para se desfazer. Porque o que ocorre muito, Rosângela, quem trabalha com moda sabe que a moda é um dos mercados mais poluidores do mundo. A indústria da moda. Sim. Então, por ela ser tão marcante nesse ponto, a gente percebe uma mudança do consumidor em buscar algo que hoje seja mais sustentável. Mas não só sustentável em questão da natureza, mas também em questão de um posicionamento das empresas de confecção que não coloquem esse trabalhador em condições análogas à escravidão, certo? Então, tudo isso hoje tem tido muito valor e muito pesar para esse cliente, tanto que a gente tem dados que mostram que 55% dos consumidores hoje voltam a olhar para essa moda sustentável. E uma das grandes tendências hoje é a moda consciente, a economia circular, né? Isso tudo envolve o que nós chamamos hoje de upcycling. Sim. Isso vai esbarrar nesse momento, nesse movimento que não tem um significado para te dizer assim, upcycling significa isso.
Mas a palavra, ela tem a conotação de trazer de volta ao topo aquele produto, né? No ciclo do produto, eu vou pegar algo e vou transformar. Trazendo isso para a roupa, por exemplo, eu posso pegar uma calça e fazer a transformação. Eu digo que vai ser uma metamorfose mesmo. Eu era uma lagarta, virou uma borboleta, onde eu vou agregar valor àquela peça. Peguei a calça, transformei numa jaqueta. Isso está em alta hoje, devido a essa questão realmente das empresas de moda, da indústria da moda, ser altamente um risco para o meio ambiente. Professora Jo, então a gente pode dizer que é uma tendência que veio para ficar a barbearia? Sim. Para a beleza masculina? É uma tendência que a tendência é só ampliar, é só expandir cada vez mais? Com certeza. Porque o homem, né, hoje, ele tem um olhar diferenciado para a imagem dele. Até mesmo essa necessidade, a evolução, o tempo, né, trouxe essa necessidade. E os profissionais estão observando essa chamada, esse momento, e a necessidade de fazer esse profissional perceber isso. Quem quiser investir em barbearia é uma tendência. E também a área da beleza tipo assim, no mercado empreendedor, é a segunda mais procurada, tá? Sim. No formato de empreendedorismo. Então, quem tiver interesse, barbearia é salão de beleza também. Por quê? Porque a gente precisa se cuidar, a gente precisa estar bem, a gente precisa, assim, cortar o cabelo, colorir o cabelo, a gente precisa se fazer bela e a gente precisa estar bem, né? Gente, vocês estão vendo essas dicas aí, ó, quem ainda não estava se cuidando, quem não estava ainda preocupado com esses detalhes, já ouçam as dicas de hoje. E eu queria também ver com vocês o seguinte, a gente fala de mercado, fala de oportunidade, fala das tendências, fala das exigências, fala de quem quer entrar, empreender no segmento, e a gente tem que falar então de profissionais preparados, né? A gente precisa ter pessoas qualificadas, então não dá para empreender, não dá para ter negócio no segmento de beleza e de moda sem estudar, né, professora? Tem que ter formação, não é isso, Jo? Com certeza, porque assim, na realidade a vida da gente é um ciclo, né? E quando a gente quer entrar no mercado, a gente precisa, como a professora Lud também já falou, a gente precisa entrar no primeiro ciclo, que é o ciclo do aprendizado. Então, eu quero aprender, eu estou percebendo que eu tenho alguma defasagem na gestão, eu não sei gestão, eu não sei o protocolo em si mesmo. E hoje, sabe o que está acontecendo? As pessoas que estão empreendendo na área da beleza, no salão de beleza, eles estão indo estudar a profissão, né? Isso aí a gente já tem essa experiência. As pessoas estão indo saber como faz para depois empreender. Isso é muito importante. Então, tá indicando. Primeiro faz o curso de barbeiro e aí abre a barbearia. Sim, senhora. Faz o curso de cabeleireiro para poder abrir o salão e ele mesmo, o proprietário, atuar como cabeleireiro do salão. Também. Até para ele poder também acompanhar, fazer né, a gestão. o desempenho do cabeleireiro do salão. Ele conhecer dos bastidores, né, professora? Faz sentido. Então, é importantíssimo. Para quem quer empreender, uma dica importante, estudar, né, professora Ludmila? Com certeza, a qualificação é o primeiro passo. Então, eu queria abrir essa fala, na verdade, trazendo um desafio do mercado, que é o mercado de moda. Hoje, eu tenho 2 marcas. E pergunte a mim quais são os meus maiores desafios enfrentados para conseguir fazê-las realmente rodar aqui no meu estado. Os principais desafios são pessoas qualificadas. E o que acontece? A gente tem a maior dificuldade de encontrar esse profissional. Quando a gente encontra, conversa, tenho 30 anos, 20 anos de profissão, já trabalho com isso há muito tempo. Quando você pega o resultado, ainda mais eu que tenho conhecimento técnico, né? Nossa Senhora, você fica completamente satisfeito. Eu vou te dar um exemplo. Eu já tive peças confeccionadas que eu não tive coragem nem de dar nem de vender.
eu fiquei com prejuízo. Eu paguei a pessoa porque ela trabalhou. No entanto, o prejuízo foi meu. Porque eu perdi ali tecido, eu paguei a mão de obra, mas eu não tive condição de repassar esse material. Até porque ali tem meu nome, tem minha marca, né? E a marca autoral, ela tem que carregar a sua essência. Então, esse é um dos desafios, até para quem quer empreender com marcas autorais. Eu já estou apresentando o desafio. E também, Rosângela, quando eu consigo pessoas, que eu capacito as pessoas, rapidamente elas fazem o quê? Elas vão viver a vida delas e tocar o negócio delas. Costurar para elas, costurar para fora, ganhar aquela renda extra que às vezes proporciona muito mais faturamento do que se ela tivesse ficado no salário mínimo, no salário de comércio da costureira. Então, nesse momento, quero abrir um negócio de moda, quero começar, né? O que que eu vou fazer? Buscar essa qualificação. E onde eu encontro, Rô? No Senac Maranhão. Não é verdade? Pronto, sim. Lá vocês vão encontrar profissionais super capacitados, assim como eu na área de moda, assim como a Jo na área da beleza, né? Para conseguir, primeiramente, dar aquele primeiro passo com segurança, para depois buscar novos horizontes. Não é isso? Pois é, muito bom. Hoje foi um episódio importantíssimo para startar, para levantar, inquietar você que nos escuta. E nós estamos aqui com duas professoras expertas nos segmentos que elas atuam, formando profissionais. Então, eu quero agora que elas, por favor, informem como o nosso ouvinte pode localizar vocês, mandar um direct, tirar uma dúvida, até seguir, compartilhar, conhecer o negócio que vocês estão à frente. Fale para o nosso ouvinte onde localizar. Por favor, professora Jo. Tá. Eu quero também, né, chamar para mim as pessoas, de novo, fazendo referência com a professora Lude, a necessidade dessa capacitação. Assim como ela tem dificuldade de encontrar uma pessoa preparada, nós também temos, né? Nós que eu estou falando, pessoas que estão empreendendo na área da beleza. Então, há necessidade da gente ter muita vontade de buscar mais conhecimento, de aprender mais, de conhecer protocolos diferentes, de ter conhecimento diferenciado. Eu sou professora formada por uma escola internacional de beleza, então a nossa forma de ensinar é diferenciada, a gente tem um laboratório especial, né, um laboratório com tudo que há de mais novo no mercado da beleza, e a gente chama para essa necessidade. Quem quiser se profissionalizar, quem quiser se capacitar na área da beleza, procura a gente no Senac, né? Eu sou professora no Senac. E o meu Instagram, como não poderia deixar de ser, né? Eu tenho meu Instagram, é professorajo.amaral. Quem quiser mandar direct, me encontra lá. O meu contato também está lá. E quem quiser conhecer o nosso laboratório, a gente também deixa à disposição. É só marcar um momento, um tempo e conhece. Que maravilha. E a professora Ludmila, quais as suas considerações finais? Onde lhe localizo? Pronto. Quem quiser falar. Assim como a Jo falou, eu queria só fazer referência ao Senac como um todo, porque os laboratórios têm uma tecnologia diferenciada, né? Principalmente o de moda. As máquinas são de ponta, nós temos todo o material, né? Tudo maravilhoso para atender vocês. E para me encontrar, meu Instagram é ludmilacosta.costura. Lá você vai conhecer quem é a professora, o que ela faz, qual é o nicho de mercado dela. E também vai conhecer a empreendedora. Eu tenho o arroba da minha loja pessoal e autoral, que é @sejanarcisa. A Narcisa é por conta de uma característica pessoal de todos os dias eu me olhar no espelho e me empoderar. E eu disse, não tem outro nome para minha loja que não seja Narcisa. E assim como também fazer referência à minha marca infantil, onde eu sou sócia com outras pessoas, outras duas colegas maravilhosas, que a gente trabalha a moda infanto-juvenil autoral, trazendo estilo e consciência da infância, sem perder, né, aquela questão de que criança tem que ser criança, ela tem que ter o conforto infantil, tirando aquela vertente da adultização,
que está Sim. sendo muito difundida, principalmente nas redes sociais. E é isso, Rosângela. Muito obrigada Muito pela obrigada. oportunidade. Muito obrigada, nossas convidadas. Gente, foi maravilhoso esse episódio. Quanta informação, quanto detalhe, quanta riqueza. Você que quer empreender, você que já empreende no mercado de moda e beleza, observe bem, assista esse episódio, não perca, assista novamente. Siga o nosso canal, Hub do Mercado. Toda quinta às 20 horas para assistir os nossos episódios. Conto com você todas as quintas. Agradeço sua audiência e desejo a todos uma boa noite. Obrigada e até lá.